Corinthians perdeu o Maicon para o Atlético Mineiro e rapidamente buscou um substituto, Matheus Pereira do Fortaleza, uma contratação que vem evidentemente também muito facilitada pelo conhecimento que o Marcelo Paz já tinha dele, mas uma contratação que parece muito acertada também pelos moldes, né? Eu venho falando isso aqui quase todo vídeo que a gente solta. Eu gostei demais da contratação, gostei dos moldes. O Corinthians contrata o Matheus Pereira por empréstimo com opção de compra e acho que ele chega para ser talvez até o momento a melhor contratação do Corinthians em 2026. Acho que é a contratação que mais tem potencial para quem sabe terminar o ano até como titular desse time. E aí eu vou dizer um pouquinho nesse vídeo porque sempre com o lance do jogador, né? A gente faz uma introzinha, mas daqui a pouco já vai começar os lances para você acompanhar um pouquinho do Matheus Pereira. Matheus Pereira que muitos vão lembrar, vão conhecer como Matheus Pirulão. Fez a base no Corinthians, era tido como uma grande promessa, um camisa 10 cerebral, né, esse cara mais técnico ali. Teve bons momentos no Corinthians, em Copinha e tal, mas ficou muito marcado por um pênalti perdido, uma cavadinha. Enfim, mas não se deixe levar por isso. O Matheus Pirulão, que perdeu aquele pênalti, não é o Matheus Pereira de hoje, 10 anos, 12 anos depois, que joga e tem uma carreira e foi para a Europa e voltou e fez um bom Brasileirão, apesar do rebaixamento do Fortaleza. Então, sempre quando a gente preparava aqui listinhas de possíveis reforços para o Corinthians, a gente colocava o Matheus Pereira por ser um dos nomes que se salvou de um time rebaixado. Então parecia uma contratação mais fácil do que outras. Eu achei que seria até um pouco mais difícil do que foi, achei que teria que pagar, mas com o Marcelo Paes negociando e tal, o Corinthians vai conseguir um empréstimo que o Fortaleza também faz sentido por colocar o jogador em uma vitrine e quem sabe vender até para o próprio Corinthians. Então você contrata um cara que já está adaptado ao futebol brasileiro, fez um grande campeonato ano passado, e para mim chega para ser quase como um regendo Maicon, como a gente fala na língua dos games ali, né? Eu acho que é um Maicon mais novo. É um Maicon um pouco mais novo só, né? Em idade, tem só um ano a menos em idade, mas mais novo fisicamente, né? Você vê os dois jogadores, parece que o Maicon tem 30 e alguma coisinha, um cara mais experiente, mais lento, né? E o Matheus Pereira tá um pouquinho atrás ali com seus 27, parece ter menos, parece conseguir correr mais, cobre um espaço bem maior de campo, você vê a zona de calor dele lá, o mapa de calor no SofaScore, você vê que ele cobre o campo inteiro, muito mais do que o Maicon, mas não deixa de ser um volante técnico, tá? Como ele era um camisa 10, ele deu um passinho atrás, virou esse camisa 8, mas ainda é um jogador de muita técnica e por isso eu acho que é um jogador muito parecido com o que o Maicon fazia no Corinthians. Vai ser esse refino, esse cara do Ranieri soltar uma bola e ele saber o que fazer. Pode ser que ele comece a jogada, pode ser que ele dê um passe adiante, dá mais passes arriscados do que o Maicon, né? O Maicon tentava 6 passes para o último terço do campo, em média, por jogo. O Matheus tenta 11, quase 12. Então é quase o dobro ali. Digamos que é um Maicon com intensidade maior, um refino técnico parecido, mas que arrisca mais. O que para mim é uma boa notícia, né? Então vou deixar o vídeo passando aí para vocês darem uma olhadinha. É um jogador um pouquinho mais influente nesse último terço do campo. Você vê ele dando cruzamento. O Maicon estava participando de poucos gols no Corinthians, né? Fez aquele gol contra o Galo, mas não é um cara de chegar muito. Vinha mais na base da jogada. Acho que o Matheus vai participar um pouco mais, vai conversar mais com o Garro, vai conversar mais com o Bidon. E, enfim, tem tudo para ser um upgrade. Tem tudo para ser um upgrade. Acho que a única questão aqui é saber se ele vai sentir ou não jogar no Corinthians. E você jogar um brasileiro pelo Fortaleza é uma coisa, ser revelado pelo Corinthians, fazer a base no Corinthians é uma coisa, você jogar no profissional do Corinthians é outra, né? Então ele tem experiência de Eibar, tem esse passe contra o Corinthians é muito bom, né? Entre linhas, acho o Breno Lopes ali uma assistência lindíssima do Matheus aí. Ele tem essa visão de jogo, né, para achar um passe mais arriscado, coisa que o Maicon tenta pouco, né? Muita gente não gostava muito que o Maicon tentava pouco, fez esse golaço de falta aí também, meio sem querer, mas fez. Então é um jogador que até agora não jogou nesse cenário, né? Não conseguiu jogar muito na Juve, jogou no Eibar, Barcelona B, Fortaleza, e o Corinthians é diferente, é uma pressão diferente. E acho que para ele tem uma pressão ainda maior, já por ter esse histórico no Corinthians, ter um cara criticado no Corinthians por causa daquele pênalti. Então tem que ver como ele vai lidar com isso. Se o Matheus Pereira não sentir a pressão da camisa e mantiver o nível no Fortaleza, eu acho que tem grande chance de a gente terminar o ano mais feliz com ele do que terminou com o Maicon. E eu sou um cara que quem acompanha aqui o canal sabe que eu acho que o Maicon fez um ano bem digno, um segundo semestre principalmente, bem interessante. Mas eu acho que é quase como se o Corinthians pegasse o Maicon e rejuvenescesse alguns anos para ter o Matheus Pereira aí, um cara você vê que está fisicamente mais presente, fisicamente mais intenso, participando mais do jogo do que o Maicon, participando com mais coragem. Então acho que tende a ser um dos caras que mais vai jogar no Corinthians no ano. Acho que isso também é algo que pesa, né? Vem jogando bastante. Jogou 30 jogos como titular ano passado, enfim. Fortaleza não teve um calendário muito vasto, teve uma temporada difícil, mas ele jogou quase todos, foi alguém dos que se salvou, você vê ele saindo da pressão e muito bem. Então acho que ele tem boa chance de ser uma referência técnica nesse time do Corinthians, tá? Diria até agora que o melhor reforço do Corinthians nessa janela
o que eu mais queria ver, o que eu mais estou ansioso para ver. E acho que a gente mantém característica de elenco, né? Eu venho falando muito nesses vídeos de reforço sobre o elenco ter jogadores de certas características. Então você tem o Ranieri para marcar, você tem Martini e Charles para sair caçando, você tem o Bidon, o Carrijo e agora o Matheus para serem jogadores mais técnicos e fazer o Corinthians jogar, né? Então em casa, principalmente, imagina Neoquímica Arena, o Corinthians precisando ganhar jogos, que o Matheus vai jogar e vai ser muito importante nessa posse, né? Quando o Corinthians pegar times mais fechados, vai ser um cara que vai deter bastante essa posse de bola e vai ser o cara que, vez ou outra, vai arriscar um passe diferente para tirar o Corinthians do buraco, tirar o Corinthians da pressão, certo? Então gosto bastante. Você vê ali também que é um cara que marca legal, né? Tem uma leitura de jogo ali para cortar passes. Acho que é algo que incomodava no Maicon, né? Não vinha marcando muito bem, não é um cara muito intenso na marcação. Então tem tudo para ser um ganho, tá? Tem tudo para ser um ganho técnico, um ganho físico. Enfim, eu gosto bastante da contratação do Matheus. Acho que o Dorival falou em entrevista para o Samir que pediu o Matheus e o Pierre. Acho que o Pierre tem outra característica, mas também é um grande volante do Fortaleza. Mas acho que só de conseguir acertar com o Matheus aí já é um grande passo para o Corinthians. Acho que vai ser um cara muito importante na temporada e tende a terminar o ano, como eu falei, talvez titular do Corinthians. Talvez titular do Corinthians. Eu não acho absurdo imaginar hoje. Hoje a gente tem que ser humilde e entender que o Garro talvez seja banco do Corinthians mesmo. Um time com o Ranieri de primeiro volante. Aí você coloca ali o Martinez para ser um cara que vai caçar um pouco mais pela direita. O Matheus Pereira pela esquerda como esse terceiro homem de meio de campo. E o Bidon com a liberdade para ser o camisa 10 que ele está se tornando ainda. É um camisa 8,5, né? O Bidon é um volante meia, né? Não chega a ser um 10 igual o Garro que joga de costas na frente, mas teria essa liberdade. E aí não teria que vir buscar muito a bola, porque teria o Matheus Pereira para fazer essa saída com certa qualidade. E o vídeo aí dá bastante noção do que foi o brasileiro dele, um cara participativo, defensivamente, ofensivamente e muito técnico, né? Uma canhotinha muito interessante do Matheus Pereira, sem dúvida alguma. Um acerto do Corinthians nessa janela. É o tipo de contratação certa. O Corinthians acertou em contratar o Matheus Pereira. Oportunidade de negócio, time rebaixado, por empréstimo, sem gastar. Se der errado, é porque o cara sentiu a camisa, porque não se adaptou, por N fatores. Mas é uma contratação que não tem muito como questionar para mim. Tem que ir lá na avaliação, botar no caderninho, sim, Marcelo Paes acertou em contratar o Matheus Pereira para o Corinthians. Agora é ver se ele vai conseguir corresponder em campo. Mas me parece um cara não vingou num grande clube, no Barcelona, na Juventus, mas passou por esses ambientes, né? Passou por esses clubes, sentiu ali o que é estar numa Juventus, viu a estrutura do Barcelona, jogou, querendo ou não, na Espanha, né? No Eibar, teve seus momentos ali jogando jogos importantes, jogos grandes, em cenário, teve um certo protagonismo no Eibar, chegou a ser capitão. Então, e aí, se ele tivesse vindo do Eibar pro Corinthians, acho que eu teria ainda mais desconfiança, mas já veio pro Brasil, já mostrou que consegue jogar na nossa rotação brasileira, já fez um brasileiro recente aí, justo. Você vê que ele cortando muito passe, né? A leitura de. Às vezes o volante não é esse volante que sai para morder, que sai para dar carrinho, mas é um volante que com a leitura de espaço, ó, mais um desarme que ele faz, só na leitura, se antecipando. É, é o cara que consegue, às vezes, compensar que não é um cara muito rápido para marcar, mas é um cara inteligente. Um cara inteligente que lê muito espaço e corta muito passe só no posicionamento. E, enfim, tô muito, muito animado. Tô muito animado. Acho que esse é o vídeo que eu gravo aqui, que eu tô mais animado, que eu mais gosto do jogador. Era um jogador que eu tava pedindo no Corinthians, esperava que o Corinthians contratasse, e o Corinthians conseguiu contratar. E acho que vai ajudar bastante na temporada. Acho que dos reforços até o momento, o Gabriel Paulista também, mas acho que tem mais potencial de terminar o ano como titular do Corinthians. Beleza? O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários. Não esquece de comentar aí o que você pensa do jogador. E não esquece de deixar o seu like também, porque seu like espalha esse vídeo para mais gente. Agradeço demais. Tem botão de hype aí se você puder clicar também. E sempre que eu digo, né, se você chegou até o fim desse vídeo, comenta aí, Matheus Pirulão. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Tem live todo dia aqui no canal, então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, não deixa de se inscrever, dá essa moral pra gente, volta nas lives, todo dia tem live, dia de jogo a gente faz react aqui todo mundo junto também, e tem esses vídeos aí que a gente está lançando direto, vídeos e shorts também aqui e reels no Instagram. Valeu? Tamo junto, um grande abraço, vai Corinthians, e cara, que baita janela, hein? Que baita janela. Corinthians hoje perdeu o Cauã Diniz, né? Pra quem tá vendo o vídeo agora, eu tô gravando 14 de janeiro, quarta-feira. O Corinthians perdeu o Cauã Diniz, que seria um outro volante. Mas ainda assim, né? Matheus Pereira, o Caio César, que tá chegando. O Milans ali, que é um lateral direito muito interessante. O Gabriel Paulista. Acho que é uma janela muito assertiva do Corinthians em característica, né? Carências. Precisamos de um zagueiro experiente? Pá. Precisamos de um meia parecido com o Michael? Pá. Precisamos de um lateral? Pá.
contratando o Marcelo Paes. Grande começo. 2026 promete. Espero que dê tudo certo pra gente. Espero fazer mais vídeo de reforço em breve. Espero que cheguem novos reforços. Tamo junto, vai Corinthians, é nóis. Obrigado demais pela audiência.